Fala Tricolada, tudo bem? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo no canal, um vídeo urgente aqui. A gente já sabe qual é o clube que está negociando com o Nino, está muito próximo de fechar com o jogador e já sabemos quanto vai ser pago nessa negociação. Então vamos lá, quem trouxe essa informação, o Vitor Lessa, sempre ele disse que pessoas próximas de Nino confirmou que a negociação já está fechada e resta apenas questões burocráticas para a venda do zagueiro ao time do Tigres do México. Então é o time do Tigres, time mexicano, que está negociando com o Nino e a negociação já está fechada. Nino já aceitou a proposta da equipe mexicana, onde iria ganhar 4 vezes mais do que ganha no Fluminense. O clube recebeu uma proposta de 5 milhões de euros, 5 milhões de dólares. Não são euros, são 5 milhões de dólares. Cerca de 28 milhões de reais. Mas ainda não há confirmação se a diretoria conseguiu aumentar a oferta. Há ainda uma tentativa, havia uma tentativa por parte da diretoria do Fluminense aumentar essa oferta aí de 28 milhões de reais. Mas não tem informação se o Fluminense conseguiu aumentar esse valor. A proposta que foi apresentada foi de 5 milhões de dólares. A equipe tricolor detém 60% dos direitos econômicos do zagueiro e receberia cerca de 17 milhões de reais. Então o Fluminense não vai pegar os 28 milhões, e sim apenas 17 milhões de reais. Já o restante do percentual é do Criciúma, são os outros 40%. Cara, é uma pena. O Fluminense pegou o Nino lá no Criciúma, praticamente não era conhecido, levou ele para o Fluminense. No Fluminense ele conseguiu ser titular, ter boas apresentações, chegar a uma seleção brasileira, ser medalhista olímpico, medalhista de ouro numa Olimpíada, colocar esse jogador no topo, para acabar perdendo o jogador por apenas 17 milhões de reais. É um valor tão baixo a ponto da diretoria tentar aumentar esse valor. A própria diretoria do Fluminense reconhece que o valor é muito baixo, o jogador está... Dizem que o jogador está irredutível e quer ir para o México e quer fechar com o Tigres o mais depressa possível. Daí tem aí também parece que a diretoria do Fluminense já sabia que as coisas já se encaminhavam para essa direção, tanto que o Atlético Mineiro tentou abrir uma negociação. Creio eu acho que se o Fluminense tivesse negociado com o Atlético Mineiro, receberia até mais do que esses 17 milhões que vai receber do clube mexicano, o clube do Tigres. Mas infelizmente a coisa não partiu daí, já havia uma negociação em andamento, né? O próprio Atlético Mineiro desistiu da negociação porque já havia um time do exterior negociando com o Nino, só que a gente não sabia que seria um time mexicano e o Tigres. E esse valor viria em dólar e o Fluminense receberia tão pouco para um jogador que colocou numa vitrine, colocou em destaque, e isso é muito triste, né? É aquele negócio. O Fluminense tem um histórico de vender jogadores muito mal. E tem um histórico de facilitar a saída desses jogadores. Eu não sei onde que está a culpa na diretoria nisso, se a culpa é do jogador, de aceitar uma proposta para um time mexicano. Acho muito ruim para o jogador Nino, um jogador que tem uma esperança, que tem uma perspectiva, um desejo de chegar a uma seleção brasileira, disputar uma Copa do Mundo. Eu acho que ele vai ficar completamente esquecido no México. É apenas uma transferência visando o dinheiro, apenas isso. O Nino está indo para lá para receber 4 vezes mais do que recebe no Fluminense, vai receber em dólar. Mas eu acho que na parte esportiva vai ser mais um zagueiro no futebol mexicano que ninguém vai saber quem é. Então o Nino, a partir de hoje, ele pode esquecer Olimpíada, pode esquecer Copa do Mundo, pode esquecer seleção brasileira. As chances dele chegar a um clube europeu também despencam. Também não sei se ele optou pelo México por saber que um zagueiro de 24 anos de idade, partindo para 25 anos, é uma idade já um pouquinho avançada para uma Premier League. Mas eu acho que ele poderia ter um pouquinho mais de calma, esperar um futebol de um outro centro, em que pudesse dar algum certo destaque para ele. Não é tudo. O mundo não gira em torno de uma Premier League,
tem futebol francês, tem o futebol italiano. Mas o jogador optou por isso, mas é mais uma vez o Fluminense vendendo um jogador principal, um zagueiro, um jogador titular, que ajudou muito o Fluminense, e o Fluminense recebendo pouco por esse jogador. Os 17 milhões que o Fluminense vai receber por esse 60% que ele tem direito, não vai ajudar muito, não vai ajudar praticamente quase em nada a situação econômica do Fluminense, suas dívidas, os seus problemas. É um dinheiro que vai entrar e certamente vai ser dissolvido nos problemas financeiros da equipe do Fluminense, né? Rapidinho esse dinheiro. Tem funcionário do Fluminense que ainda não recebeu, não tá em dia com os jogadores, mas não está em dia com os funcionários. E a única coisa que pode ser suprida no momento é essa contratação do David Duarte, torcer para que o David Duarte, jogador do Eduardo Duran, seja do mesmo nível do Nino, ou quem sabe até mais. Ele assinou com o Fluminense por 4 temporadas, então um contrato longo aí do David Duarte. A gente torce, né, para um jogador com 4 temporadas pela frente, a gente torce para que no mínimo seja um bom jogador e que supra a ausência do Nino, que praticamente não é mais jogador do Fluminense. Tá tudo certo, segundo a informação do Vitor Lessa. Familiares do próprio jogador dizem que ele está muito próximo da sua transferência para o México. O que eu acho estranho é que 2 dias atrás ele deu uma entrevista falando que queria ficar no Fluminense, que estava com perspectiva de ir para uma Copa do Mundo, e tava na cabeça do Nino, estava em outro lugar. E hoje a gente toma essa pancada aí dessa transferência dele para o futebol mexicano. Só espero que o Tigres pague o que foi oferecido, né? Porque a gente não tem como avaliar como é que se o Tigres é um bom ou mau pagador. A gente não conhece esse tipo de negociação do futebol mexicano com times brasileiros. É bem raro o Fluminense vender um jogador para o futebol mexicano, né? Não consigo me lembrar de um caso no momento. E espero também que o Fluminense tenha conseguido, né, sem essas informações que chegaram à imprensa, de que o Fluminense tenha conseguido aumentar esse valor, porque infelizmente eu acho muito pouco para um zagueiro de seleção brasileira titular da equipe tricolor. Então o Fluminense perde um titular, certamente o novo titular da zaga tricolor deve ser o Lucas Claro, vai fazer uma dupla de zaga aí com o David Braz. Temos também o Manuel, agora temos o David Duarte. Temos o Luan Freitas. Eu acho que o Fluminense deveria olhar com mais carinho para o Luan Freitas, dar mais oportunidade a esse zagueiro, que tem um futuro enorme pela frente. É um jogador feito no clube, diferente do Nino, né? O Nino é um jogador que foi feito pelo Criciúma. O Criciúma tem 40% dos direitos econômicos dele, e o Criciúma vai continuar lucrando com futuras vendas desse jogador, caso ele consiga essas futuras vendas. Eu acho que, na minha opinião, ele vai para o México e vai ficar esquecido lá. Talvez ele nem consiga uma revenda, vai acabar aposentando no futebol mexicano. Mas o Fluminense tem que olhar mais fixamente, planejadamente, para os seus garotos das categorias de base, principalmente o Luan Freitas, que é um baita de um zagueiro com passagem pelas seleções de base, e é um jogador que vai dar muito lucro para o Fluminense, não só no Fluminense, numa futura venda, porque é um jogador feito em casa. Então, página virada, boa sorte para o Nino lá no futebol mexicano, porque ele vai precisar muito, só lamentando pelo valor que foi vendido, e torcer aí para que o Luan Freitas, garoto feito em casa, também tenha mais oportunidades aí com essa vaga que surgiu no elenco tricolor. Rapaziada, deixa aquele like esperto, se inscreva no canal, aguardo vocês para os próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fui!